A paz do Senhor, queridos professores, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula. O meu nome é Darlene, sou professora da classe dos juniores da Assembleia de Deus de Blumenau. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque hoje nós estamos iniciando um trimestre novo. E como vocês sabem, nós utilizamos a revista da CPAD e o tema desse trimestre é Servindo a Deus com Alegria. E sendo início de trimestre, eu trago sugestão de mural, sugestão de hino e sugestão de plano de frequência, tá ok? Então, para o mural, eu trago a sugestão que você confeccione, né, duas nuvens. A nuvem aqui é uma cartolina branca, né, e as letras são de EVA. Então, eu coloquei o tema nas duas nuvens e as lições. Você vai fazer o título e o número da lição em balões, como se fosse aqueles balões de ar, mas você vai fazer de papel e é para eles ficarem assim mesmo, fixados no seu mural. Então serão vários balões, cada um com o tema e com o número na parte de baixo, tá certo? Eu até trouxe dois para mostrar, mas a gente fez vários, né? 13 na verdade, um para cada lição, e daí você coloca eles em volta das nuvens. Por que é bom você fazer um mural, professor? O mural, além de ele trazer aquele ar de novidade, cheguei e a sala está decorada diferente, o que será que vai acontecer? É justamente para causar esse impacto na criança, para deixar o ambiente bonito, colorido, para que eles cheguem e realmente se sintam animados. Além disso, é muito bom você fazer o mural, porque nós utilizamos ele para recapitular as aulas anteriores. Então, toda vez antes de você iniciar a sua aula, você faz uma recapitulação breve, rápida, das lições que foram passadas. E para o plano de frequência. O plano de frequência, professor, tem na nossa revista da CPAD. Então, assim, a nossa revista que é do professor, ela não tem, mas a do aluno, para cada lição, no cantinho vem uma figurinha, e é de uma ovelhinha. Então, se a criança veio, ela recorta e cola nas páginas iniciais da revista deles. Mas, caso você queira fazer algo diferente do que está na revista, eu trouxe uma sugestão, né, para você estar confeccionando. Você vai precisar fazer um cartaz, como esse que eu vou mostrar para vocês. Um cartaz assim. Você vai precisar colocar metas nesse cartaz do plano de frequência, que as crianças vão ter que alcançar. Então, presença, visitante, revista, bíblia, oferta e a lição feita, a atividade feita da lição. Além disso, você vai precisar confeccionar um pote ou mesmo uma caixa e você vai decorar. Eu decorei com esses roxinhos que tem no WhatsApp, que são muito populares entre os nossos juniores, então eu decorei com esses roxinhos. Além disso, você vai precisar imprimir ou desenhar esses rostinhos felizes aqui. Você vai fazer algumas folhas dessa e depois você vai recortar eles, vai recortar todos os rostinhos aqui, assim, tá? Eu escolhi só esse mais simplesinho, com esse roxinho, com a boquinha sorrindo, mas você pode escolher outro, tem vários ali no WhatsApp, né? E aí, como é que vai funcionar? Você vai explicar para os seus alunos, caso você decida fazer esse plano de frequência aqui. Vamos supor que você tem um aluno chamado Pedrinho. Então, se o Pedrinho veio, o nosso potinho vai ganhar uma figurinha dessa. O Pedrinho trouxe um visitante, ganhamos mais um. O Pedrinho trouxe a revista, mais um. Trouxe a Bíblia, mais um. Trouxe oferta, mais um para o nosso potinho. E trouxe a atividade da lição anterior feita. E você vai fazer isso com todos os seus alunos, e as figuras de todos os alunos vai para o mesmo pote. Quando chegar no final do trimestre, você vai reunir os seus alunos, vai tirar todas as figuras do pote e vai entregar para todos os seus alunos quantidade igual para todos.
e eles vão escrever na parte de trás da figurinha uma letra da palavra alegria. E cada vez que formar a palavra alegria completa, essa palavra ela vai equivaler a um bombom, um doce que você possa dar para os seus alunos. Então, no final, você vai somar todas e vai ver quantos bombons vão dar e vai dividir de forma igual para os seus alunos. Isso é uma forma de incentivar a união entre eles, a cooperação entre eles, para que dessa forma eles aprendam a trabalhar em grupo e se importar também uns com os outros. O plano de frequência a gente usa justamente para incentivar as crianças a estarem trazendo a Bíblia, a estarem trazendo a revista, a convidar um coleguinha para vir. E as crianças são ótimos evangelizadores, eles sempre conseguem trazer visitantes. Às vezes a gente que é adulto luta tanto e não consegue, mas as crianças são incríveis, né? Eles convidam e logo eles conseguem trazer um amiguinho para a igreja. Então é uma forma de estar incentivando eles e no final estar entregando também um doce para eles. Então esse é o plano de frequência. Essas metas que eu coloquei aqui, professor, você vai fazer conforme a sua realidade. De repente tem alguma coisa aqui que você acha que não cabe para a sua classe. Você que conhece os seus alunos, como é que é a comunidade da sua igreja, então você pode estar modificando. Para o hino, né? Eu já falei aqui uma vez que eu sempre, quando possível, eu procuro um hino que se adeque ao tema da lição. Tem algumas que não dá, como o trimestre passado, ele era muito genérico, eu pelo menos não encontrei um hino que falasse sobre todos aqueles personagens. Mas esse tema desse trimestre eu encontrei, porque esse tema que a revista ela propõe, nós vamos trabalhar sobre as bem-aventuranças com os nossos alunos. E eu encontrei 2 hinos, que vêm bem de encontro mesmo. Um deles é da Vanessa, que é bem-aventurado. Então, eu escrevi ele desta forma aqui, acho que eu nem vou conseguir abrir ele todo. E eu vou deixar ele pendurado na minha sala para que eles possam aprender a letra, tá? Do outro lado está o outro hino, que é do grupo Garotada Feliz, também fala sobre as bem-aventuranças. Eu fiz dessa forma porque é fácil para você transportar, eu não pretendo deixar o hino fixado na sala. Mas se você quiser deixar fixado, aí você faz como você achar melhor. Mas no meu caso eu não vou ter como, então eu vou ter que levar e trazer toda a aula, então eu fiz desse jeito aqui. Se você tem uma classe grande, você vai precisar fazer a letra maior. Se não, dá para fazer nessa folha 4 mesmo, nessa fonte assim, e todos vão conseguir ler. É uma forma deles estarem aprendendo, e eu pretendo cantar todas as aulas com os meus alunos e dessa forma, até o final, eles vão estar com ela gravadinha na mente. Daí, sempre que possível, você encaixa um outro hino, de repente um hino que vá mais de encontro com o objetivo daquela aula que você vai dar, ou de repente um hino para eles se cumprimentarem, mas é importante que você ache um hino que seja assim, de acordo com o tema mesmo da nossa revista, tá certo? Esses 2 aqui são muito bons. No material de apoio vai estar o link desses 2 hinos para você, professor. Então você vai conseguir achar eles e ouvir e assistir também no YouTube, tá bom? Então, essas são as sugestões para o início do trimestre. Para o memorizando, né? Depois que você receber os seus alunos, você vai falar para eles que nós vamos iniciar um novo trimestre, que nesse trimestre nós vamos falar que em Deus nós encontramos a alegria verdadeira, vai explicar para eles que a gente vai aprender com essas lições, que em todos os momentos, quem tem a alegria de Deus, ele é feliz, não importa a circunstância à sua volta, o meio que a pessoa esteja, porque essa alegria não é da própria pessoa, ela vem de Deus. Então você vai explicar tudo isso e depois você vai entrar na lição de hoje. A nossa lição de hoje, deixa eu só ver aqui certinho, a nossa lição de hoje ela tem por título Felizes os que têm prazer na lei do Senhor. E o texto bíblico vai estar no livro de Salmos, de número 1, do versículo 1 ao 3. E também no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, do versículo 5 ao 17. O objetivo dessa lição. Então, nós vamos ensinar para os nossos juniores que Deus, ele recompensa as pessoas que cumprem a sua palavra com dedicação. Ou seja,
é aquele que faz por amor à palavra de Deus, por amor ao Senhor e não por medo ou por obrigação. E nessa lição nós vamos falar sobre Zacarias. Então, para o memorizando mesmo dessa aula, que eu pulei o início, né? Para o memorizando, eu trouxe uma sugestão para você e você vai precisar confeccionar cartões coloridos, como esse daqui, azul, eu fiz e também fiz amarelo. Além disso, você vai precisar, professor, de cinetas, como essas aqui. Se você não tiver cinetas, você pode estar fazendo, professor, com um pote de plástico e colocar grãos ali dentro, para que quando a criança mexer, chacoalhar, faça barulho, tá? Então, se você não tiver e desejar fazer essa dinâmica com eles, é só você usar um pote, então, tá certo? E o que tem dentro desses envelopes? Dentro dos envelopes existem comandos que eles vão ter que fazer. Então, você vai dividir a sua classe em 2 grupos, vai ter o grupo azul e o grupo amarelo. Então, você vai explicar para eles o seguinte: os envelopes vão ficar aqui com a prof aqui na frente, na minha mesa. Vocês vão ficar aí atrás e no meio de cada grupo vocês vão colocar a cinetinha. Quando eu der a ordem, um componente de cada grupo vem para frente, pega um envelope, leva para o grupo, lê o que está escrito, obedece a ordem que está ali, assim que terminar, toca a sineta e o próximo aluno vem, pega outro envelope e assim eles vão fazendo. Vai vencer o grupo que terminar os envelopes primeiro. O que está escrito nos envelopes? Dentro de uns eu coloquei monte o versículo na ordem correta e esse que eu marquei monte o versículo na ordem correta, vai estar também o versículo separado por palavras, tá? Dentro do outro vai estar escrito o quê? Escreva em que livro o versículo está. Então vai ter um papelzinho também para eles escreverem. Faça um círculo, deem as mãos, são vários comandos e você vai poder olhar o material em PDF, utilizar esses ou colocar outras ideias que você tiver. Então, assim que eles terminarem, professor, você vai explicar para eles o seguinte, que para vencer a competição, eles precisaram ler e obedecer o comando. Da mesma forma, somos nós com Deus. Para vencermos na fé, nós precisamos ler a palavra de Deus e obedecer o que está escrito nela. Não basta só ler, eu preciso viver aquilo que está escrito ali. E Deus, ele se agrada das pessoas que vivem a palavra de Deus com amor, elas fazem com alegria, com dedicação. O personagem de hoje, você vai falar assim para eles, é sobre um homem que ele era tão dedicado, ele servia a Deus com tanto amor, que Deus o recompensou. Ele deu algo, um presente, que ele nem esperava que ele pudesse receber aquilo de Deus. E Deus enviou, antes, para que ele soubesse que essa bênção ia chegar, ele enviou uma mensagem para, deixa eu ver aqui, eu boto tanta coisa aqui em cima que depois eu acabo me perdendo. Então, ele enviou uma mensagem para esse homem. Só que essa mensagem não veio por carta, daí eu vou tirando aqui, né? Essa mensagem não veio pelo Facebook. Essa mensagem, ela não veio pelo WhatsApp. Não, ela não veio pelo WhatsApp. E ela também não chegou por e-mail. Mas de que jeito então que Deus enviou essa mensagem para esse homem? Pois então, no final da história, vocês vão ter que dizer para mim qual era o nome desse homem dedicado, de que forma que essa mensagem chegou nele e que bênção é essa maravilhosa que ele recebeu. Você vai fazer essa proposta para os seus alunos, para depois eles dizerem no final. E daí você vai entrar no momento da história, tá certo? Para o momento da história. Então, eu trouxe 2 opções para vocês. A primeira delas é você utilizar símbolos e não bonecos. Porque eu sei que tem muitos que não têm bonecos ou às vezes já usou na aula passada, não quer usar de novo. Então, eu trouxe essas 2 opções. Essa primeira aqui eu acredito que seja mais fácil para confeccionar caso você não tenha muito tempo para fazer. Então, como a nossa história é sobre Zacarias, Zacarias era um sacerdote. Então, para simbolizar que ele era sacerdote,
eu fiz esse colete que os sacerdotes usavam, que os irmãos sabem, né? Que são pedras preciosas, cada uma representava uma das tribos de Israel. Mas você não precisa falar sobre isso, ou de repente, se você achar que é importante, você pode estar falando para os seus alunos. Mas então isso para representar que Zacarias era sacerdote. Então, que Zacarias foi ao templo e que ele foi escolhido para queimar incenso no altar. Então, eu fiz esse incensário aqui, que também é de EVA, esse EVA com glitter, bem simples também, só mesmo contorno. Então, no momento em que ele estava lá, o que aconteceu? Apareceu um anjo para ele. E o anjo veio trazer uma mensagem, por isso que eu fiz um envelopezinho alado, né? Para simbolizar o anjo mensageiro, que era o anjo Gabriel. Então, que mensagem que ele veio trazer para o Zacarias? Eu não sei se aparece bem direitinho para vocês as figuras dos cartões, eu espero que apareça. Então, o anjo disse para ele que eles teriam um filho e que esse filho se chamaria João. Disse que muitas pessoas, além do próprio casal, se alegrariam com o nascimento dessa criança. Que essa criança, ela era separada para Deus e que não poderia, depois de adulto, beber nada que fosse alcoólico. Por isso, então, com essa taça de vinho com esse X na frente. Além disso, o anjo disse que ele seria cheio do Espírito Santo de Deus, então por isso a figura da pomba. E que ele pregaria que as pessoas se converteriam de seus maus caminhos, ou seja, elas deixariam de praticar aquilo que era errado. Então são símbolos. Depois, se você fizer esse joguinho aqui de cartões, tem uma atividade no final para as crianças colocarem em ordem a mensagem do anjo, mas aí depois eu vou explicar bem certinho. Então, essa era a mensagem do anjo naquele momento. Então, é só fazer um envelopezinho de EVA, as asinhas também. Esse aqui é o velcro, né? Para colocar fechadinho. Mas o que aconteceu? Zacarias era um homem idoso, sua esposa também era idosa. Então, ele duvidou. E o que o anjo disse? Então, a partir de agora, por você ter duvidado, você não vai mais falar, até que a criança nasça. Então, por esse motivo mesmo, por eles serem idosos, é que ele achou que fosse impossível. Mas ele voltou para a casa dele e o que aconteceu? A sua esposa realmente engravidou e depois nasceu um lindo menino. E o que aconteceu? A casa deles encheu de pessoas. Eles vieram ver a criança, realmente foi algo que chamou a atenção do povo. E eles perguntavam para Zacarias, como vai ser o nome da criança? Perguntaram primeiro para Isabel e ela disse, vai ser João. Eles, mas por que João? Não tem ninguém na família com esse nome, não vou colocar o nome do pai. Então perguntaram por sinais para Zacarias. E Zacarias pediu uma tábuazinha para escrever. Então, seu nome é João. Então, esse é um modelo de visual bem mais fácil para você estar confeccionando se você achar que for interessante para os seus alunos. O segundo seria você fazer a fachada do templo aqui na frente e atrás uma fachada de casinha e daí você vai colar numa caixa de sapato, qualquer outra caixa que você tiver. De dentro dessa caixa você vai tirar então o Zacarias para contar, né, que ele era sacerdote, que ele foi no templo, que ele ia queimar um incenso no altar. E quando ele estava fazendo isso, o que aconteceu? Apareceu o anjo Gabriel, que entregou a mensagem para ele. Você vai contando a história. Passou essa parte da história, que é a parte que ele vai para casa, você só vira a caixa. Então, o que aconteceu? Deixa eu só tirar aqui essa partezinha que o sacerdote usava. Então, ele foi para casa e, de fato, a sua esposa, Isabel, engravidou e teve um lindo menino. Então, os dois aqui, o casalzinho. E se você quiser colocar mais personagens, então as pessoas que foram visitar, que os vizinhos foram visitar, os parentes foram visitar, que nem quando um bebê aqui nasce, né? Então, todo mundo foi ver e se alegrar junto com o casal. E aí você pode fazer, eu não fiz, não deu tempo mesmo, mas você pode fazer a plaquinha de madeira para colocar na mão do bonequinho. Você pode fazer um incensáriozinho que nem esse grande, você faz um pequenininho, coloca na mão. Isso se você achar interessante fazer com os bonecos. E com a fachada aqui, como eu sugiro para vocês fazerem em casa
você opte por esse cenário aqui, tá certo? Então, essas são as duas sugestões que eu tinha para passar para vocês para o momento da história. E para as dinâmicas, eu trouxe duas dinâmicas, uma delas até está na nossa revista, naquele quadro Boa Ideia, então eu tirei ela dali, mas eu vou começar com a primeira, que é com uma caixa de presente. Então você vai mostrar uma caixa de presente para os seus alunos, mas antes, só um detalhe, você vai arrumar a caixinha, dentro dela você vai colocar algum tipo de guloseima, pode ser bis, bala, eu coloquei essa balinha de goma, mas você pode colocar aquilo que você quiser, que você tiver condição para dar para os seus alunos e vai deixar fechadinho, eles não vão poder ver o que tem aqui dentro, pelo menos não por agora. Você vai mostrar para eles e vai perguntar assim, quem aqui já ganhou o presente? Ah, todos eles vão levantar a mão. Eu já ganhei. Quem gosta de ganhar presente? Ah, todo mundo gosta de ganhar presente, professora. Quem que não gosta de ganhar presente? E você vai perguntar, mas por que nós ganhamos presente? Aí você vai permitir com que eles se expressem, digam o que eles pensam, mas depois você vai concluir dizendo para eles, pois bem, os nossos pais, os nossos parentes, os nossos amigos nos dão presentes como uma forma de demonstrar amor, carinho por nós e como uma forma de nos recompensar. Quando nós fazemos as tarefas, quando nós passamos de ano, quando fazemos os deveres de casa, quando nos comportamos, então eles acabam nos recompensando, dando algo que a gente quer ou que algo que eles acham que a gente mereça, não é assim? Pois então, com Deus também é da mesma forma com o nosso Pai Celestial. Ele tem prazer em nos presentear. Muitas vezes ele nos presenteia por amor. E uma dessas demonstrações de presente por amor é a nossa salvação. Ele nos dá por amor, não que a gente mereça, é porque ele nos ama. E ele nos dá muitos outros presentes, muitas outras recompensas. E ele nos dá justamente por ver em nós dedicação, ver em nós amor. Desta forma, é importante que nós venhamos a servir a Deus como Zacarias, de todo o coração, não pensando em receber algo de Deus, que Zacarias não servia pensando em receber, ele servia porque ele amava o Senhor. Então, da mesma forma, nós devemos seguir o exemplo de Zacarias e obedecer a Deus por amor. E dessa forma, assim como nós gostamos dos presentes dos nossos pais, aí nessa hora quando você mostrar, eles vão ficar, nossa, porque eles adoram doce, né? Os olhinhos até saem estrelinhas. Você vai dizer, se a gente acha bom o presente que os nossos pais dão, o que dirá o presente que Deus nos dá? Porque o que Deus nos dá é sempre o melhor. É sempre algo que supera as nossas expectativas. Então sejamos fiéis, vamos confiar em Deus, fazer tudo certinho, que Deus cuida de nós e nos abençoa e nos presenteia também. Então essa é uma dinâmica que você pode estar fazendo para finalizar no final, se você achar que é conveniente, né? A outra, que é a que está na nossa lição, no quadro Boa Ideia, vai ser usado balões. Então você vai entregar um balão para cada aluno e junto com esse balão você vai entregar um pedacinho de papel e vai entregar um lápis. E você vai pedir para os seus alunos escreverem ali uma frase de incentivo à leitura da palavra de Deus. Terminaram de escrever, eles vão dobrar, vão colocar dentro do balão e vão encher o balão. Vão encher ele, vão amarrar, você provavelmente vai ter que ajudar, né? Amarra e você pode soltar um hino ou você pode cantar um hino com eles. Eles vão jogar o balão para cima, vão jogar o balão para o outro. É importante que eles troquem os balões, né? Não fique cada um com o seu. Quando a música parar, eles seguram o balão e estouram. E pegam essa mensagenzinha que o colega escreveu. E aí depois você reúne todos e eles leem o que estava escrito no papelzinho. Esse momento é importante para que eles venham a refletir, por que nós temos que ler a palavra de Deus? Que benefício que isso traz para mim? É interessante, provavelmente vão surgir algumas perguntas e é bom porque daí você pode sanar as dúvidas que eles possam ter e novamente falar para eles, a palavra de Deus é o único meio de nós conhecermos o Deus que nós servimos e saber qual é a vontade dele para a nossa vida. E se nós andarmos em conformidade com o que está escrito nela, nós vamos chegar no céu. Mas o que a Bíblia ensina? A Bíblia nos ensina a ser educados, a Bíblia nos ensina a respeitar os nossos pais, a respeitar as autoridades, a fazer aquilo que é certo, a ser honesto, a ser bondoso, praticar o bem sem
importar quem. A gente não faz o bem só para quem nos ama, a gente faz o bem até mesmo para aqueles que não gostam da gente. É isso que a Bíblia ensina, a fazer aquilo que é certo. Então, além dessa dinâmica que a própria revista nos traz, você também pode fazer uma outra utilizando balões. Nessa você faz o seguinte, você vai escrever referência de versículos que incentivem a leitura da palavra. Você pode usar os versículos que estão aqui nesse quadro da revista que é para meditar, mas você não vai escrever o versículo, você vai escrever somente a referência e vai colocar dentro dos balões. Você pode deixar que os seus alunos enchem ou você já pode entregar eles já enchidos para os seus alunos. Da mesma forma, você vai soltar um hino ou vai cantar e eles vão ficar trocando entre si os balões. Parou a música, eles estouram, pegam aquela referência que está no papel e vão procurar na Bíblia. Achou? Alguns talvez você vai ter que ajudar, você pode pedir para os coleguinhas a se ajudarem, né? Aí você vai pedir para que cada um leia o seu versículo. E vai perguntar para eles, esses versículos têm relação um com o outro? Aí você deixa eles falar. Aí você conclui dizendo para eles que sim, esses versículos, eles nos incentivam a leitura da palavra de Deus e também nos dizem que Deus ele vai recompensar aquele que se dedicar, aquele que servir de todo o coração ao Senhor. Então, são duas dinâmicas e você escolhe, duas não, na verdade 3, né? E você escolhe aquela que você acha que vai se adequar bem para a sua turma. Para as atividades. Então, eu trouxe duas atividades aqui para você escolher, né? Uma delas é super rapidinho, em 5 minutos os seus alunos já vão ter terminado de fazer. É justamente utilizar esses cartões aqui, que eu mostrei para vocês. Então, você vai fazer 2 jogos desse, vai separar a sua classe em 2 grupos. Para cada grupo você vai entregar um jogo desse, vai estar tudo misturado. E você vai pedir para que eles coloquem em ordem a mensagem do anjo Gabriel. Caso eles não consigam, você pode permitir que eles abram a Bíblia e daí sim eles vão entender como montar direitinho. Vai estar a foto no material lá que está no nosso site, né? Mas eu não vou ter o moldezinho deles porque eu já tenho isso feito já faz um tempo. Mas você encontra com bastante facilidade na internet. Então você não vai ter dificuldade para fazer esse joguinho aqui caso você queira. Então, o nome desse jogo é Mensagem Recebida. Aí você depois no final vai explicar que essa é a mensagem que o anjo Gabriel entregou para Zacarias. A segunda atividade, nós vamos fazer uma brincadeira de verdadeiro ou falso. Então, você vai fazer várias afirmações sobre a lição, tanto verdadeiras quanto falsas. E nós vamos precisar de rolo de papel, e também esses pratinhos de papel. Você vai pintar o rolo, num você vai escrever falso, no outro você vai escrever verdadeiro. E as argolinhas, que é aquele jogo de argola, né? Se você não tiver, você pode fazer dos próprios pratinhos, que nem esses aqui que eu fiz. Eu coloquei um círculozinho com o número de pontos. Como que vai ser? Você separa a sua classe em 2 grupos também. E aí, depois que está decidido quem que vai começar, você faz uma afirmação para a equipe. Eles vão ter 3 chances de acertar a resposta certa. Eles não vão falar para você, essa afirmação é verdadeira ou falsa. Eles não vão falar. Eles vão tentar acertar o rolinho certo. Por exemplo, você fez e a resposta certa é falso. Eles vão pegar e vão tentar jogar o pratinho aqui. Se eles acertarem, conforme o pratinho que eles acertarem, eles vão pontuar. Se acertou com esse aqui, é 10. Se acertou com esse, é 2. Se acertou com esse, é 5. Você pode alterar a pontuação ou você pode nem usar esse tipo de pontuação também. Pode mudar as regras do jogo conforme você achar que for melhor para a sua classe. Então, esses são os subsídios, são as dicas para o novo trimestre, para a aula de hoje. Eu espero que sejam úteis para você, que você tenha uma excelente aula com seus alunos. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal. O material que está aqui vai estar disponível no nosso site, então você vai digitar lá www.eb-blumenau.com.br. Sempre é esse endereço que aparece no cantinho da tela. Nós também temos um grupo no Face,
Caso você queira fazer parte, procure-nos. EB Classe Juniores Blumenau, e vai ser uma alegria ter você junto com a gente. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.